Fala, meu querido, fala, minha querida! E aí, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou a professora Ariane Butke e serei a sua professora de língua portuguesa durante todo esse curso. E para começar, nós vamos iniciar com uma aula muito importante sobre o conteúdo compreensão e interpretação textual. Vamos aprender primeiro a diferença entre compreender um texto e interpretar um texto, depois enunciados típicos das questões que avaliam essas habilidades, a habilidade de compreender e interpretar aquilo que foi apresentado no decorrer de um texto, e por fim, nós vamos resolver uma questão para você observar como isso é cobrado nas questões, como você precisa aplicar as técnicas de leitura que a prof demonstrará para vocês, tá bom? Esse conteúdo é muito importante mesmo, então vem cá que nós vamos desvendar todos os mistérios. Meus queridos, primeiro de tudo, você precisa lembrar e saber que há diferença entre compreender e interpretar. Todas as vezes que nós falamos em compreender um texto, nós estamos falando em basicamente decodificar aquilo que foi dito no texto. O que significa decodificar? Realmente, meus queridos, juntar ali letra com letra para formar o som da sílaba, sílaba com sílaba para formar o som da palavra, palavra com palavra, né, dentro da frase para formar frases menores e depois maiores, e depois orações, e depois períodos, parágrafos e o texto na totalidade. Então, primeiro de tudo, compreensão é essa ideia de decodificação. Realmente traduzir, fazer a leitura daquelas palavras que estão no texto e entender o significado desses termos. Tá? Então, toda vez que uma questão é uma questão de compreensão textual, ela pede exatamente o que foi dito no texto. A resposta está no texto. A resposta muitas vezes é um copia e cola de uma parte do texto, só foi retirado realmente aquela parte lá do texto, ou então é dizer o mesmo que está lá no texto com outras palavras, né? Numa estrutura de sinonímia, em paráfrase, tá? Então, compreensão, a resposta sempre está no texto, porque é uma ideia de decodificação, tá bom? Agora, quando nós falamos de interpretação, você obviamente precisa decodificar, compreender, mas a interpretação ela vai um pouco além do texto. Óbvio que há limites. Só que na interpretação você usa informações do texto, pistas textuais, algum adjetivo ali, algum advérbio que dá margem para você interpretar e relacionar um conhecimento de mundo. Margem, tá? Por que a professora está falando margem? Porque há limites, você não pode interpretar, né, qualquer fato que você relacione ali, ok? Há limite. Aquela pista, ela tem um limite, ela permite uma interpretação até certo ponto, tá bom? Ok, primeiro de tudo, então, é isso. Compreender resposta no texto, tal qual foi dito. Interpretar resposta a partir do que foi dito no texto com limites, porque eu tenho pistas textuais que permitem concluir aquilo, que permitem deduzir aquilo que é afirmado, tá bom? Ok. Uso de sinônimos nas questões, então, quando a questão é de compreensão textual. Enunciados. Se o enunciado, gente, aparece assim, ó, segundo o texto, segundo o autor, de acordo com o texto, de acordo com o autor ou o narrador do texto diz, afirma, defende, o texto informa, afirma, mostra que, ou no texto, ou em relação ao texto, se dentro do enunciado aparecem esses tipos de início, tá? De questionamento, significa que é uma questão de compreensão. Então, obrigatoriamente, a resposta está declarada no texto. Se o texto falar, por exemplo, em algum determinado momento lá, né, que a pena de morte deve acontecer, você vai resolver se e a questão aparece assim, ó. Segundo o autor do texto, a pena de morte deve ser aplicada. Você vai resolver conforme o que foi dito no texto. Compreendeu? Não conforme aquilo que você tem conhecimento, né, legal sobre. Ok? Fechou? Agora, interpretação é sempre além do texto, a partir, tá? Ela está relacionada com tudo que foi trabalhado no texto. Ela começa no texto, você pode depreender a partir do contexto e dessas pistas textuais, tá? É extrair um sentido, é buscar intenções do autor, é analisar os termos que estão ali que servem como pistas realmente, tá? Questionar e aprofundar o raciocínio. Atenção para não extrapolar, ou seja, né, ir muito além daquilo que é possível interpretar a partir daquela pista, para não reduzir também, para não generalizar aquela afirmação, aquele conhecimento, e também não contradizer aquilo que foi expresso no texto, tá bom? Quais são os enunciados típicos de interpretação e compreensão? Vem cá. Se o enunciado aparecer assim, ó,
depreende-se que, infere-se do texto que, conclui-se do texto que, o texto permite deduzir que, é possível subentender-se a partir do texto que, a partir do texto pode-se dizer que, ou qual a intenção do autor quando afirma que. São todas questões de interpretação que você precisa relacionar aquilo que foi dito com aquilo que é possível concluir e deduzir a partir do que foi declarado, tá bom? Isso é questão de interpretação. Quais são as técnicas de leitura, professora, que eu preciso aplicar para melhorar o meu rendimento quando eu vou resolver questões de interpretação e compreensão? Primeiro de tudo, é ler as perguntas, ler o enunciado. Porque quando você tem uma prova, né, que avalia os seus conhecimentos em relação à língua portuguesa, para concorrer, né, a uma vaga, na maior parte das vezes, as primeiras questões são as questões de compreensão e interpretação. Se é uma questão do tipo de acordo com o texto, segundo o texto, obrigatoriamente você precisa fazer a leitura de todo o texto para conseguir resolver. A mesma coisa quando a questão aparece ali, né? A partir do posicionamento do autor, é possível deduzir que, ou é possível concluir que, a partir das informações que são apresentadas no decorrer do texto. Obrigatoriamente, você precisa fazer a leitura na íntegra desse texto para conseguir resolver. O que muitas vezes vocês fazem no dia da prova, né? Ou no treino também, e que não leva à excelência. Você pega aquela prova, que geralmente muitas bancas colocam um texto de página inteira, vocês pegam e já começam automático fazendo a leitura daquele texto, sem nem analisar o enunciado da questão para perceber se é uma questão realmente de interpretação e compreensão. Por que a prof está fazendo isso? Falando isso? Porque muitas bancas pegam o texto, mas não montam uma questão que realmente versa sobre o conteúdo do texto. Às vezes a primeira, segunda e terceira questão é uma questão de gramática, que está falando especificamente de um verbo, especificamente de um sinal de pontuação, de um caso de regência. Então, o primeiro passo é esse. Olha para o enunciado da questão. Opa, prof, apareceu de acordo com o texto e apareceu, infere-se do texto que. Opa, então é questão de interpretação e compreensão e você precisa fazer a leitura. Primeiro passo é esse, tá? Vai fazer a leitura. E se for uma questão que é de alternativa, você faz a leitura só do enunciado da questão. Não leia as alternativas, porque senão pode gerar muitas dúvidas, tá? Faça a leitura do enunciado da questão e sinalize quais são as palavras-chave naquele enunciado. Ou seja, a palavra que é central, a palavra que é principal. Deixa eu só mostrar essa questão aqui, ó, para vocês terem uma noção do que a prof está falando, ó. Que eu deixei aqui para nós testarmos, ó. Essa questão diz assim, ó, na análise que se faz da situação no trabalho no Brasil, o editorial enfatiza. Então, qual é o objetivo do editorial? Isso aqui é uma questão de de compreensão textual, é do que foi dito realmente ali, do que foi declarado e do que você percebe que foi o foco de abordagem. Quais são as palavras que são centrais aqui, gente? Trabalho no Brasil. Como é que o trabalho foi apresentado? Como é que foi apresentada a situação do trabalho no Brasil? Então, você já sabe que precisa fazer a leitura do texto na íntegra para resolver a questão. E que, quando aparecem essas informações de situação do trabalho no Brasil, você precisa dar uma atenção maior. Porque é sobre isso aqui que a questão questiona. Compreendeu? Então, essa parte do enunciado é isso, tá? Ler, então, as perguntas para você identificar se é pergunta de gramática ou se é pergunta de compreensão e interpretação. Se você perceber que é uma pergunta de gramática, resolva as questões de gramática primeiro. Porque daí as questões de gramática, elas são bem pontuais e você consegue resolver só olhando para uma palavra, ou só para uma oração, ou só para um período. E deixa as de interpretação e compreensão para depois. Isso até ajuda porque você tem a sensação de que você avançou mais nos primeiros minutos iniciais de prova. Sabe? Quando dá aquela marcação lá que ela tira o marcador de 15 minutos, você já olha para a tua prova e você já resolveu praticamente tudo de português. Ou pelo menos já fez umas 3 questões, 4 questões. Do que quando você vai para a parte de compreensão e interpretação primeiro. Isso é uma dica. Obviamente que se você já tem uma estrada e já sabe, né, que o seu rendimento é melhor na parte da compreensão e interpretação, é melhor você fazer primeiro porque você está com mais atenção, ok, faça. Você sabe qual é a melhor estratégia para você. A prof está passando alguns, né, encaminhamentos, algo que você pode testar para melhorar o seu rendimento, tá? Ok, identifiquei o que eu faço, prof, já que já resolvi todas as questões de gramática, então agora
restam ali realmente as de compreensão e interpretação. O que eu faço? Você faz uma primeira leitura. Isso, gente, é para treino, tá? Que a prof está mostrando para vocês aqui, essa técnica, essa sequência, é para treino. Porque no dia você fará automaticamente tudo isso que eu estou falando para vocês. Vai ser muito rápido. Só que você primeiro precisa treinar para o seu cérebro, como eu digo, estar calibrado e você já de primeira aplicar todos esses passos em uma leitura só. Mas se você já percebeu que tem dificuldade e tem tempo, né, para estudar até a data da sua prova, então primeiro uma leitura. E essa primeira leitura é uma leitura um pouco mais despreocupada, eu diria assim. Como assim um pouco mais despreocupada, professora? É porque nessa primeira leitura você vai tentar buscar qual é o assunto, sobre o que foi falado no texto. No caso do texto que está ali para aquela pergunta que nós já vamos resolver, você, óbvio, já sabe só pelo enunciado que vai falar sobre a situação do trabalho no Brasil. Então, essa primeira leitura é para isso, para entender, nesse caso, depois de você já ter essa noção de que vai versar sobre a situação do trabalho no Brasil, em que tom é que ela apresenta a situação do trabalho no Brasil? É um tom de crítica? É um tom de apresentação de dados positivos, de dados negativos, daquilo que precisa ser superado, daquilo que não precisa, né, que está tudo bem, que precisa ser uma ação que deve ser continuada? Ou não, está falando sobre a situação do trabalho no Brasil, de tipos de vagas de trabalho, postos de trabalho que não são preenchidos, ou então está falando de desemprego, ou então está falando de um mercado que necessita de profissionais mais capacitados, né, com mais formação, com mais especificação. Compreenderam? Então, primeira leitura é para entender o assunto geral, qual é o tema, qual é a ideia geral, qual foi o recorte que foi realizado e o tom. Se é um tom de crítica, se é um tom de análise, se é um tom de exposição, se é um tom de apontamento, se é um tom humorístico, até mesmo dependendo do tipo de texto, né? Se é um tom de contagem de história, se é um tom de reflexão para aquela estrutura. Então, a primeira leitura é para isso, para entender assunto, ok? Daí, na sequência, você vai e faz uma segunda leitura. Essa segunda leitura é uma leitura por partes, meus queridos. Você vai parágrafo por parágrafo, período por período, fazendo uma leitura mais cuidada e mais atenta, tá bom? E esse por partes aqui, e essa leitura cuidada, é o momento em que você vai criar um esquema para facilitar o seu entendimento do texto e para facilitar também a questão da resolução da questão. Porque conforme você vai fazendo a leitura, é nessa segunda leitura que você grifa, que você circula, que você puxa a flechinha na lateral e escreve ali, aqui é exemplo, aqui é a voz do autor, aqui é a tese, né, que é o posicionamento, se for um texto dissertativo argumentativo. Aqui está apresentando o personagem X, aqui está apresentando o personagem Y, se é um texto narrativo. Aqui tem a retomada da tese, aqui tem um argumento que vem contra um contra-argumento para o que o autor apresentou. Então, nesse momento, é como se você estivesse dissecando o seu texto. E é super importante você fazer a leitura e já ir puxando essas marcações, observando principalmente os modalizadores, né, o uso de advérbios, as conjunções dentro do texto, o tipo de posicionamento. É nesse instante que você vai criar um código. Inclusive, depois você até pode criar o seu próprio código. Ah, toda vez que eu faço bolinha, significa que ali é exemplo. Toda vez que eu faço X ou uma cruz, significa que ali é a posição do autor do texto, tá? Porque essa segunda leitura, ela vai ajudar tanto você que no momento em que você vai resolver as questões, principalmente quando são provas que tem mais de uma questão de interpretação e compreensão, que você não precisa em nenhum momento voltar e fazer a leitura do texto na íntegra, que é o que acontece quando você, em disparada, começa a resolver a prova já lendo o texto direto de página inteira. Quando você termina de ler o texto e lê o enunciado, você não lembra mais nada do que você leu. Não é verdade? Daí o que você precisa fazer? Ler o texto novamente. E perde um maior tempão de prova, você fica ansioso, você fica nervoso, aquilo começa a te atrasar e você, consequentemente, não rende como renderia. Só porque não aplicou uma técnica adequada e que contribui. Isso dá certo em 100% dos casos? É óbvio que às vezes pode acontecer algum erro, gente, mas a taxa, né, a melhora no rendimento, gente, é de mais de 90%. Inclusive, tente treinar aplicando essas técnicas que eu estou passando aqui para vocês. Durante 10 dias só. 10 dias. Durante 10 dias, reserve 20 minutos para você resolver 3 questões de interpretação e compreensão sobre o texto. Né? Nas plataformas de questões aí há muitas questões. Provas, né, anteriores do seu concurso. Tente 20 minutos diários durante
10 dias. E você vai perceber a mudança na sua taxa de acerto do primeiro para o último dia, só aplicando essas técnicas que a prof está falando aqui para vocês, tá? Ok, criou esse código então, daí sim você vai para a resolução da questão. Daí você lê novamente o enunciado e já busca a alternativa correta e automaticamente você vai encontrar. O máximo que vai acontecer é você precisar retornar a um parágrafo do texto em que apareça uma informação específica que foi mencionada em uma alternativa. Mas fazer a leitura do texto na íntegra de novo, eu garanto que não vai ser necessário, tá? E que sim você vai conseguir melhorar. Pode confiar em mim, tá bom? Depois, obviamente, treine muito. Eu já deixei aqui para vocês esse desafio, né, dos 10 dias. Mas a parte de compreensão e interpretação, gente, principalmente quando você continua ainda na carreira, sabe, de concurso público, você já foi aprovado, mas a minha meta é outra, eu quero continuar ainda estudando mais, eu quero um concurso, né, que paga melhor. Quando você olha assim para, né, todos os tipos de concurso público, você sempre identifica isso, sabe? Que há concursos que são concursos de início, né? Há concursos que são de meio, de preparação, que você já tem um certo tempo, você até já tem alguma aprovação, já até assumiu, mas continua estudando, e há também aqueles concursos que são de fim, de carreira, que você já estava concursado, mas continuou estudando porque quer passar para um concurso que ganha, por exemplo, 20 mil, né? 25 mil por mês. E há concursos nesse nível, tá, gente? Mas é óbvio que são concursos muito mais, né? Um grau, né, de conhecimento, o grau de conhecimento que é exigido é mais alto, é mais elevado. Realmente as pessoas que vão testar esse tipo de concurso são aqueles que já têm uma estrada. E esse tipo de questão, esse tipo de habilidade, na verdade, porque não é só de português, compreensão e interpretação. É de todas. Você precisa para resolver as questões de todas as matérias que são cobradas na sua prova. Tenha certeza disso. E você vai perceber que a melhora na parte de português, consequentemente, vai ajudar você a melhorar nas outras disciplinas. Porque daí você consegue interpretar e compreender melhor as questões também, aquilo que está sendo cobrado. E você precisa treinar até mesmo depois de aprovado já. Eu vou continuar ainda prestando concurso público, então continue sempre treinando diariamente ou semanalmente, resolvendo, fazendo simulados só com questões ou baterias, resolvendo baterias de exercício só com questões de interpretação e compreensão. Dá certo. E é uma habilidade que você precisa ir aprimorando, por quê? Porque cada prova tem um texto diferente que serve como base para a questão. É um texto diferente no assunto, é um texto diferente no gênero textual, é um texto diferente no tipo de linguagem adotado, se é uma linguagem mais rebuscada ou é uma linguagem mais simples, né? A questão da linguagem que a professora está falando é o vocabulário, tá? Se é um vocabulário, né, que dificulta a sua vida. Ou até mesmo o nível de profundidade que o assunto é tratado naquele texto. Às vezes, nossa, é super tranquilo você ler sobre tempestades solares. Agora, se você pega um trecho de um texto científico falando sobre tempestades solares, meu Deus do céu, parece que aquilo está em grego. Porque você não consegue entender devido ao aprofundamento do texto, ao vocabulário que foi utilizado, né? Vocabulário mais técnico científico. Então, você precisa ir avançando, sempre treinar, tá? Por isso que eu deixei ali, ó, treine muito. E ler gêneros textuais diferentes. Então, não fique só treinando a questão só com um artigo de opinião, por exemplo, só com editorial, só com trecho de notícia, só com trecho de reportagem, não. Também treine com contos, com crônicas, muitas bancas utilizam desses gêneros também. Partes de romance, porque cada gênero textual tem suas características distintas e a maneira distinta de abordar o assunto. Então, você precisa também acionar técnicas diferentes para entender melhor tudo aquilo que é trabalhado, tá? E certos gêneros trabalham com determinados assuntos, outros gêneros já trabalham com outros assuntos, né? Se você vai, por exemplo, para um texto narrativo, você já tem uma abordagem mais intimista de um assunto, né? Trabalha mais com sentimento, com vivência, do que se é, por exemplo, no editorial que está falando sobre a situação do trabalho, que é o que nós vamos, né, resolver a questão agora. Então, treine muito, gente. E o outro detalhe que ficou aqui, gente, apareceu por último, ó. Perdão que a prof não tinha percebido que tinha ficado fora de ordem. Antes de você fazer aquela primeira leitura, observe os sinais gráficos do seu texto, sem ler. Você não leu ainda. Quais são esses sinais gráficos, prof? Você vai observar se o seu texto está organizado em parágrafos, ou seja, né, se tem aquele recuo lá e vai até o final da linha. Se o seu texto tem título, daí você faz a leitura do título e já faz um levantamento do que é, sobre o que é que esse texto vai falar. Você
Já pega também e olha para a fonte do seu texto, porque muitas vezes na fonte, né, está ali já declarado que tipo, qual é o gênero textual em crônicas, em melhores contos. Opa, então isso aqui é um conto. Automaticamente você já vai preparado para identificar personagem, a história que acontece em um determinado lugar, né? Em um determinado tempo, com o narrador, uma história com início, meio e fim. Olhe também para a parte da disposição do texto se ele está cheio de reticências, se ele está cheio de travessões, se ele está cheio de pontos de exclamação, pontos de interrogação, aspas, porque tudo isso aqui é indício, gente, de presença de discurso direto no texto. E se tem discurso direto, tem personagem, tem fala, então você também já vai preparado de uma maneira diferente. Agora, você observou que tem um título ali que foi retirado de uma revista e que está disposto ali em parágrafos, e o sinal de pontuação mais utilizado, os sinais são ponto final e vírgula. Opa, então isso aqui é um texto dissertativo. Automaticamente você vai preparado para identificar, então, um assunto que é de interesse geral, que é trabalhado ou só para informar sobre esse assunto ou para informar e, ao mesmo tempo, argumentar, se posicionar em relação ao assunto. Compreenderam? É assim que funciona. E você nem leu nada ainda. Você nem leu nada do texto e você já sabe um monte sobre ele. Inclusive, às vezes a fonte, né, até deixa claro lá que o texto é um texto mais antigo, então você até já consegue recuperar, conforme o seu conhecimento de mundo, alguma informação sobre o que estava acontecendo no Brasil naquela época. Compreendem? Ou qual era a característica predominante naquele movimento literário, no qual foi escrito aquele texto. Então, muito você já consegue recuperar. Meu Deus, prof, mas isso aí me dá a impressão que eu vou demorar 1 hora só para fazer tudo isso que você falou. Gente, é óbvio que nos primeiros dias vai demorar um pouquinho, sim, até que você pega o jeito. E que você cria o seu próprio esquema. Mas depois é automático, você já faz isso assim, ó, gente. E quando a prof diz para você analisar os aspectos gráficos, você não vai ficar ali minutos, né? São segundos que você olha para o título, faz o levantamento de hipóteses assim, ó, rapidão e pronto. Compreenderam? Não é para ficar ali escrevendo uma resenha do texto, tá? E depois, com treino, você vai perceber que é automático. Na hora que você vai fazer a leitura, você já faz a pergunta, já analisa lê, faz a leitura do enunciado, já analisa os aspectos gráficos, já entende qual é o assunto, já vai fazendo o esquema e automaticamente vai para a questão e já acerta, tá bom? Ok. Apontamentos finais. Use a estrutura textual para você conseguir pistas. Se é um texto de tipo dissertativo, gente, argumentativo, a introdução sempre vai conter a ideia central, que é a tese, ou seja, a linha que conduz ali, qual foi a linha de raciocínio que o autor utilizou para trabalhar com aquele texto, com aquele assunto. O desenvolvimento sempre vai estar disposto em tópicos frasais, que são os argumentos que aparecem para sustentar aquela linha que ele assumiu na introdução. A conclusão sempre vai resgatar a ideia central que foi anunciada lá na introdução. Então, no final, o posicionamento é resgatado por meio de palavras diferentes, tá? E destaque a palavra-chave dos enunciados, como a prof já falou para vocês anteriormente. Vamos lá resolver uma questão para nós treinarmos, gente, isso? Olhem lá. Enunciado. Na análise que se faz da situação do trabalho no Brasil, o editorial enfatiza. Então, o que é destacado nesse editorial aí, que é um gênero textual? Vamos lá observar o aspecto gráfico. Ó. Esse é um editorial que foi retirado da Folha de São Paulo, então tem a voz, né, da edição do jornal sobre esse assunto. É um tipo de texto que está sob responsabilidade da edição, do corpo editorial, tá? Foi adaptado, ou seja, está em partes aqui provavelmente. Título: Trabalho a preservar. Opa, trabalho, ação a trabalhar, ação de trabalhar, trabalho, o meu trabalho é bom. Opa, então eu estou falando de emprego, trabalho que todos temos. Dá a impressão aqui inicialmente, né? Mas eu também posso falar ou poderia falar de trabalho que dá trabalho, né? Exige esforço, né? Realizar algo. Mas como diz assim, ó, trabalho a preservar, opa, então eu preciso garantir o meu trabalho como uma forma, parece, de sustento aqui inicialmente. Beleza. Olhei para o texto, observo que temos recuo, está escrito até o final de cada uma
das linhas, né? Então, ele respeita o início e o fim de linha. Aqui, os sinais de pontuações, sinais de pontuação predominantes são ponto final e vírgula. Então, isso aqui é um texto realmente dissertativo, tá, gente? Ok, temos vários números e anos ali, então, né, e datas marcadas ali por anos. Então, isso significa que há uma apresentação de estatística, de dados concretos em relação ao assunto. Vamos lá, então. São dignos de celebração os números que mostram a expressiva queda do desemprego no país ao longo do ano passado, divulgados pelo IBGE. Observe que o editorial de 2023. Então, nós estamos falando qual é o ano passado aqui, gente? Qual é o ano passado? Nós estamos falando de 2022. Ah, olha aqui, ó, a pista lá da referência já ajudou você a interpretar isso lá em cima. Então, são dignos de celebração os números que mostram a expressiva queda de desemprego no país. E não é baseado na fala de qualquer um. São dados do IBGE que informam que ocorreu uma expressiva queda de desemprego. E, ó, essa queda ela é digna de celebração. Vamos entender por quê. Passamos aqui para outra cor até. Encerrou-se 2022 com uma taxa de desocupação de 7,9 no quarto trimestre. Daí, ó, 7,9 no final de 2022. É uma taxa alta ainda. Só que por que eles estão falando que é digna de celebrar, mesmo sendo quase 8%? Ante 11,1 medidos 12 meses antes. Então, ó, em 2021, deixa eu proferir aqui para a caneta. 11,1 era em 2021. Ou seja, mais de 3%, né? Acima do que foi destacado, foi contabilizado no final de 2022. Medido 12 meses antes e 14,2 ao final de 2020. Opa, então olha aqui. Em 2020 eu tinha acima de 14 e agora, 2 anos depois, em 2022, eu tenho 7,9. Então caiu quase pela metade a taxa de desemprego. E 2020 era quando se vivia o pior impacto da pandemia. Lembra o caos que foi, né, gente? Inclusive, em 2020, eu fazia parte dessa quantidade aqui, tá, gente? Eu fiquei desempregada assim que a pandemia começou, porque eu estava em período de teste, gente, não havia passado meu período de experiência ainda. Assim que deu o boom lá de... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Que nós não podíamos sair de casa. Ficamos 15 dias, né? O Brasil inteiro ficou fechado. Depois tinha também a questão, né, que não podia se movimentar, tal, e muitos lugares ficaram fechados, mas 15 dias foi assim, total, que tudo ficou fechado. Nossa, eu esqueci completamente o nome agora, gente. Isolamento, mas não é isolamento. Era o lockdown que eles falavam, né? Naqueles 15 dias lá, gente, eu já ainda me deixaram em casa, mas assim que voltar, passou esse período dos 15 dias, que já tinha sinais que a pandemia ia durar muito tempo ainda, que foi o que aconteceu. Tchau e benção para a Ariane, sem lenço, sem documento, porque não tinha seguro, desemprego. Olha que situação, né, gente? Não tinha seguro-desemprego, que estava na experiência daquele trabalho. Tinha deixado um trabalho, gente, de 5 anos de carteira assinada para assumir aquela vaga e fiquei desempregada. E ainda não consegui entrar no auxílio, porque o salário que eu ganhava antes era um salário que passava da quantidade que você poderia se enquadrar para receber o Auxílio Brasil. Gente, a minha vida foi difícil em 2020, mas graças a Deus deu tudo certo. Ok, pior momento então da pandemia. Trata-se da melhora mais longa e aguda desde o fim da recessão de 2014-2016. Então, até esse ponto aqui, nós temos aspectos positivos, porque esse dado de 7,9 é o melhor dado, né, desde a mais longa e uma melhora mais longa e aguda desde o fim da recessão de 2014-2016. Então, olha quanto tempo que o Brasil não chegava a esse patamar. Isso não quer dizer, claro, que se viva um momento brilhante de pujança econômica e ascensão social. Observe, isso não quer dizer, claro. Então agora eu já vou começar a falar de aspecto negativo. Há poréns. A começar pelo rendimento médio do trabalho de 2.800 mensais, que embora tenha aumentado recentemente, ainda é o menor em 5 anos. Então, ó, aumentou sim o rendimento médio ultimamente.
aumentou. Rendimento médio, que ele foi feito o levantamento, é de 2,8. Então, 2.800. Próximo de 3 mil reais é o rendimento médio do trabalhador brasileiro. Aumentou recentemente, só que ainda é o menor em 5 anos. Então, ele não é o desejado, né? Há 5 anos, o rendimento médio era um pouco maior. Não temos aqui como comparar, porque às vezes pode ser que o rendimento médio há 5 anos era só de tipo 20 reais a mais, né? Era no lugar de 2.808, era 2.828. Só que como eles deixaram fora esse dado, nós precisamos, né, entender só, ficamos só com a ideia de que há 5 anos era o melhor. Não sabemos em que nível, né, que era o melhor, porque R$ 1 a mais que desse ali já seria considerado mais alto, né? Ok. As médias, ademais, escondem desigualdades de todos os tipos. Opa. Então, primeira desigualdade é o médio, né? Aqui que eles dizem, destacam que é o menor em 5 anos. Então, a questão do salário médio é o menor. Ok. As médias, ademais, escondem desigualdades de todos os tipos. Vamos ver agora quais são as outras. O desemprego entre mulheres nordestinas ainda atinge alarmantes 13,2. Então, quando olha para grupo específico, se está falando de mulheres nordestinas, nós temos 13,2 das mulheres nordestinas desempregadas. Enquanto entre os homens do sul, então estamos falando de uma diferença de gênero, mulheres e homens, e região, nordestinas e sul, né? Então, enquanto os homens do sul não passa de 3,6. Então, olha como a taxa de desemprego é muito mais baixa, né? Aqui no sul para homens do que é para mulheres nordestinas. E olhem que a taxa geral no Brasil é 7,9. Aqui no sul ela cai pela metade, né? Do que é o geral do Brasil quando se olha para um grupo específico que é o de homens, tá? Então aqui nós temos uma desigualdade de gênero ainda e uma desigualdade de região. Nada menos que 16,4 dos jovens de 18 a 24 em busca de ocupação não a conseguem. Entre os que se declaram pretos, a taxa de desocupação é de 9,9, ante 9,2 dos pardos e 6,2 do branco. Então, agora nós estamos falando de uma diferença de idade e uma diferença de idade que eles apontam de cor, né? Também, ó, porque eles colocam lá pretos, pardos e brancos. E quando vai para brancos é menor, né? No geral. 16,4 dos jovens entre 18 e 24 em busca de ocupação não consegue. Pode-se constatar, de qualquer modo, que o mercado de trabalho se tornou mais favorável em todos os recortes. Então, observe que, mesmo que ela apresente, né, o texto apresente esses 3 pontos ali do salário médio, que ainda é baixo, mesmo que tenha aumentado, e a questão de diferença, né, de taxa de ocupação de gênero, região e idade e cor ali de um grupo específico, ela destaca que, mesmo que ainda tenha finaliza, né? Mesmo que ainda tenha essas desigualdades, o trabalho se tornou mais favorável em todos os recortes, graças a quê? A um crescimento surpreendente da economia, em torno de 3%, ou seja, a economia cresceu 3% no ano passado, que é qual ano? Nós estamos falando 2022. Então, por isso que melhorou em todos os aspectos, porque a economia também avançou, também mostrou, né, uma taxa que é importante, que foi bastante representativa e que mudou o cenário do país. Beleza. Agora nós vamos lá para a questão resolver tranquilamente, gente, porque olha como você fez uma leitura detalhada, né? Comigo. Faça isso também nas primeiras vezes que você resolver sozinho. Vai questionando, vai fazendo uma espécie de resumo para cada parágrafo que você for fazendo a leitura. E daí deixa a palavra-chave do lado. Você vai perceber que vai ajudar muito, tá? Na análise, então, que se faz da situação do trabalho no Brasil, o editorial enfatiza o quê? O que eles estão destacando? A desvalorização excessiva do rendimento médio do trabalhador, que acompanha o recrudescimento do desemprego, como mostram os dados de 2020, 2021 e 2022. Gente, eles falam de desvalorização excessiva do rendimento médio? Não. Quando eles falam do rendimento médio, eles falam que melhorou nos últimos tempos, mas que ainda não é o melhor dos últimos 5 anos. E não vem falando que, observe, que desvalorizou porque acompanhou o que, né, aconteceu em 2020, 2021 e 2022. Não, ele até destaca que ele melhorou nos últimos meses, só que não atingiu ainda o que estava há 5 anos, ok? Então, a letra A não é o nosso gabarito. Letra B.
O aumento das vagas, enfatiza o aumento das vagas de emprego nos últimos 2 anos, pontuando que a participação dos jovens no mercado vem sendo maior e propiciando ascensão social. Gente, você já observou que quando vai para jovens, olha como é alto ainda. É muito mais do que era até quando estava lá no alto da pandemia, o geral. Nada menos que 16,4% dos jovens entre 18 e 24 estão em busca de ocupação. Então, nós não temos vagas de emprego em excesso aqui. E nem temos a questão de propiciando a ascensão social, porque ainda assim, quando vai para a cor da pele, brancos estão menos desempregados do que negros. Então, nesse caso aqui, não temos aumento e nem propiciando ascensão social, não. Ainda mantém a desigualdade. C. A crescente participação das mulheres no mercado de trabalho, ainda que a recuperação tenha sido mais difícil para elas do que para outros segmentos da sociedade. Não é esse o foco também. Quando se fala de mulheres ali, gente, se fala para provar as desigualdades que o mercado ainda apresenta. A mesma coisa é para os jovens. Quando se fala de jovens, também é para mostrar as desigualdades que o mercado ainda apresenta. Quando se fala do salário médio, também é ainda para destacar a desigualdade que o mercado ainda apresenta. Ou seja, pontos que podem ser superados, pontos nos quais se pode avançar. E quando o enunciado da questão diz assim, o que enfatiza, qual que é o objetivo geral desse texto? O objetivo geral, gente, é apresentar a situação do trabalho no Brasil, apontando que ainda, por mais que tenha melhora, temos pontos a serem superados. Então, nós precisamos encontrar essa alternativa, compreenderam? Então, a letra C, não, morreu, porque mulher ali é apontado como um exemplo de desigualdade, né? D. A melhora da economia brasileira nos últimos 3 anos, dando cabo ao fantasma do desemprego que rondava as famílias e a desvalorização dos salários dos trabalhadores. Gente, fala da economia sim no final, como um argumento para mostrar o porquê que em todos os setores ocorreu o avanço, mas não existe cabo, né? Não acabou com o fantasma do desemprego, ainda há pessoas desempregadas, a taxa, lembra, geral é de quase 8%, mesmo que tenha melhorado muito, ainda temos pessoas desempregadas. E também não é o foco. O foco é falar da situação, que é a letra E, gente. Olha lá. Foco. A queda expressiva do desemprego ao final de 2022. Observe que isso foi declarado no primeiro parágrafo, gente. No parágrafo de introdução, um editorial, a prof falou que é o que? É a visão, é o posicionamento da edição do jornal sobre o assunto. Então, foi declarado ali na introdução. Igual eu falei para vocês na técnica, tá? De leitura. Queda expressiva do desemprego no final de 2022, ok. Na comparação entre 2021 e 2020, isso ele compara realmente em um parágrafo só esses dados ali para provar como ela é expressiva. Ressalvando, porém, que o cenário ainda é marcado por muitas desigualdades. Isso mesmo, da metade do texto para frente, só destaca que, por mais que tenhamos melhora, ainda há pontos a serem superados. Gabarito perfeito, letra E, gente. E é assim que você faz para resolver a questão. E é assim que você vai melhorando, olhando para a questão de uma maneira diferente, atuando como um leitor ativo, como um leitor crítico, que olha para cada informação que está no texto como uma informação que traz, cada palavra que está ali no texto, como uma palavra que traz pistas, que direciona a sua leitura, que não está ali aleatoriamente, que ela foi escolhida por um determinado motivo para fazer estabelecer um determinado recorte, tá bom? Então, atentem-se para isso, meus queridos. Com essa, nós terminamos e eu espero vocês na próxima aula. Até!